Quando fala do espinheiro que estava em fogo, Moisés escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí naquela hora alguns mestres da lei disseram: "Boa resposta, mestre!" E não tinham coragem de lhe fazer mais nenhuma pergunta. Até aí o texto de Lucas, no capítulo 20, que estamos falando ao longo dessa semana. Apoio Cultural RSL Gestão de Riscos, porque a vida precisa ser mais leve. E Uninter, ao seu lado, para transformar a sua história. Olá, tudo bem com vocês? Uma boa resposta termina qualquer discussão. Se havia alguma divergência quanto ao fato da ressurreição dos mortos, Jesus então abre espaço ali para uma formação e a instrução. E a sua forma de colocar o assunto deixa tudo muito claro. Nesse aspecto, ele utiliza uma linguagem que fazia sentido no coração daqueles que estavam lhe acusando de falar algo que era incompreensível e por isso, então, não estavam dispostos a crer em nada. Quando Jesus chama a atenção de que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele também estava tornando simpático o seu discurso para os seus ouvintes, porque eles acreditavam muito nos pais da igreja. Eles tinham os ouvidos abertos, então, à atenção dos adversários que estavam exatamente focando no que Jesus diria depois. Abraão, Isaque e Jacó eram os pais históricos dos saduceus, exatamente aqueles que estavam desafiando Jesus. Ele falar qualquer coisa não seria aceito, mas quando aponta a Abraão, também falando a mesma coisa, o assunto muda. Veja que a verdade é a mesma, mas o caminho é outro. E assim Jesus começa a fazer um efeito melhor no coração daquela gente teimosa. É uma verdadeira batalha entre a verdade e a dúvida, semeada pelo maligno em todos os corações. Uma dica muito valiosa, preste atenção, para que nós possamos entrar no coração das pessoas que têm dúvida, não com nossos argumentos, mas dúvida com a palavra de Deus, que é pura e eficaz. Quando falar não adianta mais, o que nós podemos fazer? Bem, não tente convencer as pessoas com argumentos, porque às vezes não faz efeito. Então mude o discurso e transforme suas palavras em ações. Fica aqui para nós uma dica extremamente valiosa. Mude a estratégia. Faça atitude em vez de grandes discursos. E assim o efeito será validado pelo testemunho, que é a coisa mais forte que há. Jesus mudou para atingir o coração daquelas pessoas. Ele agiu. Diga que a honestidade é essencial, sendo honesto. Diga que a fé é necessária, tendo fé. Diga que o amor é a linguagem universal com ações de amor. Entendeu como é que isso funciona? Ações que movem. Jesus fez isso quando ele falava de amor, paz e perdão, sendo uma pessoa amorosa, pacífica e perdoadora. A ressurreição, falando, não conectou com os corações dos saduceus, mas quando Jesus apontou para a vivência de Abraão, Isaque e Jacó, que falavam sobre a vida além desta e não da morte, isso tudo fazia sentido. Jesus não precisava de testemunhas para lhe defender, mas porque as pessoas precisavam quebrar sua incredulidade. Quer convencer alguém, de fato? Faça isso em atitude. Dessa forma, Deus irá agir na vida dessas pessoas com a sua santa palavra e o poder dele mesmo. Não atribuído a mim e nem a minha capacidade de estar aqui argumentando alguma coisa. Para isso ser eficaz, se faz necessário de nossa parte também estudar a palavra de Deus para que ela mesma faça sentido em nosso coração primeiro, para que as pessoas, no final das contas, tenham convicção e que nós sejamos assim os primeiros a testemunhar aquilo que está forte dentro de nós. Assim nós poderemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Jamais nós seremos iguais a Jesus na condição de, no discurso, tocar o coração das pessoas,
Porque nós somos contaminados pelo pecado e a vaidade em nós jamais vai nos deixar trabalhar tranquilos. Deixando Deus agir em nosso coração através das ações, seremos de fato ferramentas de salvação aqui nesse mundo. Por isso, fica a orientação. Quer contribuir para a salvação das almas aqui no mundo? Deixe Deus usar a sua vida como instrumento ativo dele aqui no mundo, para que as vidas das pessoas possam ser transformadas à nossa volta. Testemunho não é tanto falar, mas muito mais agir. Fiquem bem e nos vemos na próxima.